No começo eu achei que era só, vou ganhar dinheiro aqui. Não deixe uma reserva de valor de longo prazo em reais. Eu tô dolarizando não, eu tô acima da dolarização. Você vai me agradecer em 10 anos, você vai falar que esse foi o melhor podcast que você já assistiu na vida. Você acredita que de fato o Bitcoin é descentralizado? Todo mundo que tentou disputar com o Bitcoin tomou pau do Bitcoin. Qual que é o risco da computação quântica exterminar o Bitcoin e o criptomercado? Fala pessoal, vamos começar aqui mais um Bianchi Podcast. Quem fala aqui é o Alexandre Bianchi, o host. O convidado hoje é alguém que vive o mercado cripto na prática, cria conteúdo diariamente e também comanda um podcast focado em criptoeconomia. Ele falou que ele conheceu o Bitcoin lá em 2008, eu fiquei bem surpreso. Pouquíssimas pessoas que eu conheci até hoje teve esse privilégio. Ele não fala só de preço, fala de ciclos, risco, comportamento, degen. Ele tem doutorado também, convidado muito especial. Ele tem um podcast cripto, que é o Criptoverso. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito feliz de ter você aqui. Opa, Alexandre, né? Muito obrigado pelo seu convite, agradeço. Vamos aqui falar um pouquinho do que a gente adora, do que a gente gosta, né? De Bitcoin, né? De cripto em geral. Vamos falar um pouquinho desse nosso mercado e agradecer o espaço aqui que você está dando também, né, para o Criptoverso. Maneiro, eu acho uma oportunidade muito legal trazer esse conhecimento, principalmente agora em anos de eleição, geopolítica bem geral, muito turbulento, guerra. Então, ô Felipe, para quem não te conhece ainda, como foi seu primeiro contato com o mercado? O que te fez levar isso a sério? Conta um pouco mais pro pessoal aí. Bom, levar a sério acho que demora, né? Mas o meu primeiro contato, né, com o mercado, né, de ações, vamos assim dizer, depois a gente chega, né, em cripto, foi no ano de 2005 para 2006. Eu fui começar a estudar ali, né, sobre bolsa de valores, eu nem sabia o que era uma ação. Eu acho que como todo mundo, né, a gente meio que faz uma carreira no Brasil e depois vai estudar onde investir um pouquinho do dinheiro, né, que está sobrando. Nessa época eu estava terminando, né, o doutorado em matemática pura, né, pela FRJ, e aí eu tinha interesse, já era professor efetivo, né, lá da UERJ, né, sou professor efetivo da UERJ há 25 anos, então tem muito tempo, né, de história por lá, e aí tava olhando, né, para onde botar o meu dinheirinho, né, como todo mundo, né, que trabalha, sobra um pouquinho de dinheirinho ali, você quer colocar em algum lugar, tá estudando esse mercado. E eu sou, né, um cara nerd, então eu era oriundo dos jogos digitais, jogava MUD aí, né, pra quem já jogou MUD alguma vez na vida, sabe do que eu tô falando. Então eu já ouvia falar de moedas, né, digitais, que eu já imaginava que no futuro iam ter jogos, que iam ter moedas, que iam ser vendáveis, que você ia gerar dinheiro em relação a isso. Então estava lendo paper sobre isso também, porque a minha área, né, de atuação é um pouco a área, né, de criptografia. Lendo paper em 2008, hein? E aí eu meio que trombei no paper ali, eu li o paper realmente fundo, né, em dezembro de 2008 e fui olhar para esse mercado quando ele começou, né, em 2009, final, né, de 2009. E, bom, quando eu percebi que dava para minerar, né, Bitcoin, e que você podia, porque nessa época você não comprava Bitcoin, né? Você ganhava Bitcoin, porque você entrava nos sites que te davam Bitcoin, ou você minerava, meio que não tinha valor nenhum. Em 2009 você dava Bitcoin para os outros, porque não tinha valor. Prêmio de quase tudo que você, né, participava ali em 2010, tinha Bitcoin como prêmio. Chegou uma época que a Blockbuster dava Bitcoin se você não alugasse filme. Então você não alugava filme, né, dentro lá, né, da Blockbuster, você ganhava Bitcoin. Então, só para você entender como era o mercado na Bitcoin nessa época. E aí, né, 2010, eu falei, cara, as universidades estão minerando. Vários né, pesquisadores estão, né, fazendo isso. Por que eu não minero também aqui na UERJ? Já que eu sou professor daqui, vou meio que, né, pegar no laboratório, que eu tenho acesso aqui, instalar algumas coisas, né, de mineração. Nessa época, a cada 10 minutos o bloco era 50 bitcoins e isso valia nada. Né? Hoje, né, 50 bitcoins vale algum troquinho aí de bala. Será que dá para se aposentar? Mas nessa época, nessa época não dava nada. E assim, demorou muito tempo para eu levar, né, Bitcoin a sério. Né? E aí, quando eu digo a sério, é compreender o que é dinheiro, hard money, escassez real. Ou seja, sair dessa... porque a gente é acostumado a achar que o mercado, que
aqueles produtos que são vendidos para a gente, né? Fundo, ações, etc., são as melhores alternativas. Então, a gente demora um tempo para entender que existem outras alternativas que podem ser melhor do que o mercado, até porque o mercado é manipulado, né, demais, e isso demorou para mim. Então, assim, basicamente, eu estou botando dinheiro em Bitcoin em 2011, 10 eu só minerei, 11 eu estou comprando, 12 e 13 já estou fazendo lucro, achando que eu sou, sei lá, Warren Buffett. Eu, né, descobri a outra coisa, né? Eu sou o cara melhor do mundo. E 2013 eu já tô triste de novo, né? Porque eu vendi Bitcoin a $12 e bateu 1.000. Eu vendi Bitcoin a $50 e bateu 1.000 no mesmo ano. Então, assim, eu já tô feliz e triste no mesmo ano. E aí eu vou estudar mais sobre isso, né, me conscientizar mais, voltar para as raízes, voltar para o Bitcoin Talk, ler o que todo mundo já tinha escrito lá, ó, desde o início, para de fato ser um cara mais sênior lá para 2016. Então, assim, só para todo mundo, né, entender que mesmo um cara que tem todo o conhecimento acadêmico para entender a fundo até a parte, né, que é de criptografia, demora anos para entender todo o resto que envolve no mercado cripto, né? Não só isso. E deixa eu te falar, você falou da curva de aprendizado. Eu também tive vários anos. No começo eu achei que era só, vou ganhar dinheiro aqui. Aí depois eu fui ligando vários pontos, né? Criptografia, questão da descentralização, ou seja, vou botar aqui na autocustódia, eu já evito a martelada maldita do juiz congelando meu dinheiro. Opa! Aí você começa a ver, Bitcoin, eu tô dolarizando, não. Eu tô acima da dolarização, porque eu tô com ativo escasso. Então, tu vai ligando vários pontos para entender. Hoje, Felipe, fala para um leigo, o que o leigo precisa entender, para ele entender rápido o Bitcoin, para não precisar passar por esse problema que a gente passou de alguns anos até entender, assim. Tá, né? Perfeito. Pensa assim, quando você tá, né, comprando ouro físico, né? Você tá ali pegando e comprando uma pequena barra de ouro para ter uma reserva de valor ao longo, né, do tempo. Tem muita gente, até mesmo, né, funkeiro, MC, compra ouro, né? Tem muita gente que faz reserva de valor em ouro, compra cordões de ouro, compra relógio de ouro, compra anel de ouro e tal. Você está comprando algo que não é produzido pelo Estado. Você está comprando algo que é, né, produzido pelo planeta Terra. O planeta Terra tem reservas em ouro que são exploráveis ao longo, né, do tempo. Mais ou menos a inflação do ouro é 1,5% nas últimas 8 décadas, 7 décadas, sei lá. É 1,5% ao ano. Então, você está comprando uma coisa que não pode ser impressa, não pode ser, né, fabricada pelo governo, não pode ser imposto o valor dela pelo governo, vai ser livre negociada pelo mercado. Então, quando você compra ouro, você compra algo que é muito superior ao dinheiro em papel. Claro, vai ser manipulado pelo mercado? Vai ser manipulado pelo mercado. Pode ter anos de baixa? Pode ter anos de baixa. Mas no longo prazo, o ouro, que era R$10 o grama, lá em 94, hoje está quanto? 700 a 800 reais o grama. Sei lá, quando você está vendo esse vídeo, pode estar mais de R$1.000 o grama. Então, veja que é um crescimento expressivo, mais de 70 vezes em 30 e poucos anos. Então, é para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagina agora que um grupo de pessoas criou um ativo, né, digital, que ele é mais escasso do que o ouro, hoje é 2 vezes mais escasso do que o ouro, e no próximo halving vai ser 4 vezes mais escasso do que o ouro, que se chama, né, Bitcoin. Você não precisa compreender 100% de tudo que acontece atrás da rede, né, Bitcoin. Por quê? Você não compreende tudo que acontece no telefone. E você usa o telefone assim mesmo. Você não compreende tudo que acontece no seu carro. E você dirige o carro assim mesmo. Então, entenda. Hoje existe um ativo escasso, que é 2 vezes mais escasso do que o ouro. Só existem 21 milhões. E hoje vale aí perto de $100.000. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é por aí. Um Bitcoin hoje vale isso. Então, se você compra Bitcoin, você está comprando uma coisa que não pode ser fabricada pelo Estado, não pode ser impressa por nenhum governo, não pode ser imposta, não existe um governo que domina isso. São pessoas independentes no mundo inteiro, como eu, como Alexandre, como outros milhões e milhões, que têm
o seu node Bitcoin em casa rodando, que mantém essa infraestrutura, né, rodando. Qual é a vantagem do Bitcoin para o ouro? Agora vamos comparar os dois, né? Eu fiz uma ponte aqui para tentar mostrar para você que ouro e Bitcoin são muito, né, parecidos. Se você quer fazer uma reserva de longo prazo, né? Ou seja, não é o dinheiro de amanhã, é o dinheiro de longo prazo. Se você quer fazer uma reserva de longo prazo, se você quer ser rico de verdade no longo prazo, você pode comprar o Bitcoin ou você pode comprar ouro. Estou dando aqui uma ideia. Agora, o Bitcoin, ele tem uma vantagem em relação ao ouro. Ele é verificável. Se você pega uma barra de ouro agora, dificilmente você tem as habilidades que são necessárias para verificar se aquilo é de fato ouro ou não. Provavelmente você vai ser enganado. Agora, o Bitcoin não tem como. Se ele caiu na sua carteira Bitcoin em autocustódia, ele é Bitcoin. Se ele não caiu, ele não é. É simples assim, então ele é auto-verificável. Além disso, é difícil transportar ouro. Imagina que eu acumulei ao longo da minha vida, né? O meu pai, o meu avô, o meu bisavô foi acumulando ouro, foi comprando ouro, joias e tal, papapá. Chega uma hora que eu tô com 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro é um bom valor hoje. Chega na hora que eu tenho 10 quilos de ouro e eu quero tirar do Brasil esse ouro. Eu quero ir para outro lugar, eu tenho que sair fisicamente com 10 quilos de ouro. O Bitcoin eu não preciso. Eu simplesmente vou saber algumas palavras, vou saber a senha secreta da minha carteira e sem nenhum papel, sem nenhum pendrive, sem nenhum dispositivo, eu viajo e aonde eu chegar eu consigo restabelecer os meus Bitcoins, por ele ser um ativo digitalizado, um ativo que está na nuvem, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É como a internet. Você vai acessar a internet em qualquer lugar do mundo. O Bitcoin é como a internet. Você vai acessar a rede Bitcoin em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque existem milhões de pessoas querendo manter essa rede ativa porque o dinheiro delas estão lá. É uma simples eficiência econômica. Se o meu dinheiro está nisso, eu quero que isso continue existindo para sempre. E o meu dinheiro está nisso, então eu quero que isso continue existindo para sempre, então eu vou manter isso existindo. Simples assim. Então, para o leigo, voltando aqui, né, para a base. Base número 1, não deixe uma reserva de valor de longo prazo em reais, mesmo que você invista. Uma parte da sua reserva tem que ser algo que não pode ser impresso pelo Estado, inflacionado, que não pode ser dilapidado. Mantenha em outra moeda, se você, né, preferir, ou mantenha em ouro ou Bitcoin. Esse é o passo 1. Você entendeu a base. Segundo, eu posso transportar Bitcoin infinitamente superior ao ouro. E posso mandar para outra pessoa sem precisar de um terceiro que verifica. Eu quero ver você sacar, vamos imaginar você aí, multimilionário que está, né, me ouvindo, né? Eu quero ver, né, você sacar R$1 milhão sábado, 2 horas da manhã. Eu quero ver você sacar. Agora, eu consigo transferir sábado às 2 horas da manhã $1 bilhão na rede, né, Bitcoin. Essa é a diferença desse poder, né, de uma coisa física, de uma coisa que é controlada, para uma coisa que é totalmente livre. Ele falou uma coisa bem interessante, que é da escassez. 21 milhões de unidades. Só que tem uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte: cerca de 3, 4 milhões foram perdidos, seja porque o cara perdeu a carteira, igual aquele caso lá do lixão. Exato. Esse famoso. Caso do lixão é um caso bem famoso, que o cara perdeu uma carteira e aí depois descobriu que estava no lixão, só que era uma quantidade multibilionária, ele ficou tentando vários anos lutar com o governo para tentar recuperar, no final não deu em nada, ele perdeu. Então, dessas 21 milhões de unidades, cerca de 3 a 4 já foram para o espaço, seja nesse caso que a pessoa perdeu a carteira, seja porque sofreu um hack, seja porque errou o endereço para enviar de um lugar para o outro. Enfim, de 21, na verdade, é 17, talvez 16. Então, acaba sendo muito mais escasso do que ele já é. Né? E tem um ponto que eu acho que vale a pena mencionar nesse ponto aqui específico, é o seguinte: o quanto mais Bitcoin vai ser perdido no aprendizado das pessoas. Porque pensa só... Os próximos 50 anos. Exato, porque pensa só, ponto. Para eu ensinar para alguém, eu preciso gastar um tempo com essa pessoa. Vamos imaginar que a rede, né, Bitcoin chegue num nível, né, de adoção de 100 milhões de pessoas. Né? Então hoje a gente tem um nível de adoção, né, mundial, vou chutar um número baixo, 10 milhões.
Vamos chegar que ele vá para 110. Então ele vai aumentar mais 100 milhões. Em algum momento isso vai acontecer. Então essas 100 milhões de novas pessoas entrando vão comprar pequenas farpelas, né, de Bitcoin, vão aprender com pequenas quantidades, né, de Satoshi, mas vão perder. Eles vão perder porque eles não entendem direito ainda. Então ainda existirão centenas de milhares ou talvez milhões, né, de Bitcoins que serão perdidos no processo de aprendizagem, porque esse processo de autocustódia, né, que a gente tanto fala, defendo lá no canal, é um processo duro, é um processo difícil, não é um processo que você começa fazendo, você aprende com o tempo. Então, quanto você não vai perder no processo? Eu perdi centenas, né, de Bitcoins, para não falar que eu perdi milhares de Bitcoins, que eu perdi milhares, mas todo mundo perde de Bitcoins no processo de aprendizagem de Bitcoins. É que na época que eu perdi os Bitcoins, eles não valiam muito. Boa. Bom, Bitcoin é muito importante, principalmente o brasileiro, que a gente mora aqui nesse país que já mudou 1 milhão de vezes a moeda. Exatamente. A inflação desde que o real começou é absurda. Quanto que você acha, Felipe, que uma pessoa deva ter do patrimônio dela em Bitcoin? Vamos supor que ela necessite de ter renda passiva, que o Bitcoin não gera renda passiva, mas quanto que você acha? Perfeito. Ah, é 5%, é 3%, é 20%, é 80%, aqui... Para um leigo assim, entendeu? Para um leigo intermediário avançado, como é que você acha que uma pessoa, para se blindar numa diversificação maneira, deva ter em Bitcoin assim? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, né, diferente do que outras pessoas defendem, né, Alexandre, é você, né, comprar Bitcoin antes até de você estudar. Monta a conta numa corretora, porque para você não comprar em corretora você tem que estudar. Então monta uma conta numa corretora, coloca ali R$10, R$50, vai comprando Bitcoin e vai estudando ao mesmo tempo, né? Então compra primeiro. Acho que a primeira coisa, não importa o teu nível, compra ali, né, o café, né, economiza um dia, né, de cerveja à noite e compra esse dia, né, de Bitcoin todo mês e vai se forçando a estudar e etc e tal. Acho que esse é o passo 1. Beleza. Indo para quem já deu esse passo 1, indo para o próximo nível aqui. Depende muito da sua idade, né? Porque tudo é quanto você... Porque se você acumulou, né, dinheiro, já está com uma certa idade, você também quer viver a vida, você também quer ter mais renda passiva, você que também tem obrigações e contas em reais. Então é difícil eu dizer para a pessoa, pega 90% do seu, né, patrimônio e coloca, né, em Bitcoin, que é o que eu acredito, mas com a minha idade, com a renda que eu já possuo, com as coisas que eu já tenho. Então eu estou fazendo uma alocação de 98% do meu patrimônio em Bitcoin para mim, para o Felipe Iório. Ela não é uma alocação para você necessariamente. Você é mais velho, você precisa de uma renda passiva, tem muitas obrigações em real, o teu custo de vida é muito alto. Óbvio, a primeira coisa que você tem que fazer é poder ter uma renda que te mantenha, que te sustente, que sobre um valor mensal. Não pode apenas pagar a conta, tem que sobrar. Beleza. Mas, Felipe, é muito difícil, né, de calcular isso. Eu já tenho algum dinheiro guardado, eu queria ter um percentual. Antes de estudar, antes de se dedicar, não bota mais do que 5%. Porque você tem que compreender melhor sobre dinheiro, você tem que entender melhor sobre dinheiro, você tem que entrar nesse caminho, nesse buraco de minhoca aí, você tem que entrar nesse túnel. Se você não entrar nesse buraco negro de informações que o Bitcoin tem, que é absurdo, colocar mais do que 5% do seu patrimônio sem você ter entendido nada, realmente a chance de você sofrer com as oscilações se torna muito alta, porque o Bitcoin, a curto prazo, por ser muito líquido, ele oscila muito, ele muda muito de preço, muito rápido, então você vai sofrer. Todo mundo que eu converso, eu quero que as pessoas cheguem na ideia mental de ter 98% do patrimônio em Bitcoin. Mas eu sei que eu não posso recomendar isso. Eu seria infantil fazendo isso hoje. Então eu tenho que ter uma mentalidade madura. Coloque 5%, vai estudar. Pô, Felipe, eu já entendi que Bitcoin é o melhor dinheiro que a gente vai ter nos próximos anos. É a maior oportunidade, é a maior janela de transferência de riqueza da história da humanidade. Cara, é a coisa mais fantástica que já existiram. Estamos numa corrida contra os bilionários.
Então, você está tendo a oportunidade de comprar na frente, né, de bilionários, pense nisso. Então, toma uma corrida na frente dos bilionários, da frente dos multimilionários, da frente dos cantilionários. Cara, beleza, você entendeu isso? Então, coloque o máximo que você consegue, que não vai te gerar prejuízos financeiros, vai acabar com a sua família, vai acabar com as coisas que você possui. Essa já seria uma dica ali para o intermediário. E para o avançado, para o cara que entendeu tudo, tá nesse nível, cara, vai vender seus imóveis, vai vender seus bens, trabalhe com mínimo, carro mais simples, alugue imóvel, coloque em Bitcoin e espera. Você sabe que vai dar bom. Eu precisei de alguma coisa. Dá Bitcoin em colateral, pega empréstimo. Quanto é imposto de renda de empréstimo? 0. Entendeu? Dá Bitcoin em colateral, pega empréstimo. Toma empréstimo. Começa a tomar empréstimo em Bitcoin. Então, assim, bitcoiniza o seu patrimônio. Você vai me agradecer em 10 anos, você vai falar que esse foi o melhor podcast que você já assistiu na vida, se você entender. Isso é para o cara avançado. Bitcoiniza o seu patrimônio amanhã, ontem. A crise de fecundidade aqui no Brasil é enorme, no resto do mundo é enorme. Os imóveis não vão valer tanto dinheiro quanto vocês imaginam que eles vão valer daqui a 10 anos. As coisas físicas estão sendo desmonetizadas. Transforme o seu dinheiro em Bitcoin. É muito importante ter uma parte do patrimônio em Bitcoin e as pessoas talvez, infelizmente, elas só vão perceber quando a água bater na bunda. Diga um exemplo. Cara, vamos supor que começa a ter um confisco absurdo do Tesouro Direto, que é o queridinho do pessoal hoje no mercado financeiro. Sim, 15%. Poupança já teve, né? Então vamos supor que aconteça um novo confisco na poupança do Tesouro, que esse caso Master aí do Banco Master, cara, derrube todo o sistema financeiro e aí o real começa a desvalorizar contra o dólar começa a subir para 7, 10, 100, 1000. Isso aconteceu na Argentina. Na Venezuela já virou pão há muito tempo. E aí todo mundo começa a tentar sacar no banco. O que acontece? Não Congela, dá, né? O governo congelou. IOF agora para transformar em dólar foi para 100%. Ou seja, cadê o seu dinheiro, meu amigo? Mas e quem tem Bitcoin? Meu amigo, quem tem Bitcoin vai dar tempo para ele reagir. Na verdade, ele vai estar com o patrimônio intacto. Tudo dele em Bitcoin vai estar intacto enquanto o Brasil virou pó. Então, não estou dizendo para você botar 100%, mas o melhor momento foi ontem, o segundo é hoje, o terceiro é amanhã. Mas eu acredito que a janela de oportunidade ela vai durar enquanto o Bitcoin estiver abaixo de $1 milhão. E agora ele está abaixo de 100. Então, eu digo que ainda há tempo, mais do que nunca, ainda mais no Brasil. Estudem um caso da Argentina, Venezuela, Ucrânia, Rússia, China. Comece a estudar como que o governo ele age quando começa a dar ruim na economia. Eles são tiranos. Acaba a propriedade privada, acaba tudo. E isso me leva à próxima pergunta, que é o seguinte. Muita gente achou que o mercado estava em bear agora. E agora ele já está quase 100. Ele saiu agora, está 95, 96. Sim. Como é que está a sua visão para esse ano de 2026? Vai romper o topo de 2025? Qual que está a sua expectativa? Ou você está meio, esse ano vai só lateralizar? Como é que está a sua expectativa? Perfeito. Eu acho que o Bitcoin ele vai andar conforme a economia mundial, muito mais próxima da economia mundial do que era nos outros ciclos, né? E o motivo disso é porque hoje ele virou um dinheiro mundial. Hoje você deve ter aí pelo menos 10 países com reserva em Bitcoin e estados de países fazendo reserva em Bitcoin, como são os estados dos Estados Unidos, por exemplo. Vários deles hoje já fazem reserva em Bitcoin ou estão com a lei muito adiantada para terem a sua reserva em Bitcoin. Então, se você aí... só existem 190, 200 e poucos países, só existem 200 países. Existem só no Rio de Janeiro, só na cidade do Rio de Janeiro, aqui 8 milhões de pessoas, no Brasil 200 milhões de pessoas. Cara, você não está comprando Bitcoin, 150 países já estão comprando Bitcoin. E você não está comprando Bitcoin. Você é mais inteligente do que os times econômicos
de pelo menos 10% de todos os países do mundo? Você é mais inteligente do que isso? Então, assim, para mim é uma questão até de teste de QI. Se você hoje não está comprando Bitcoin, você está falhando no teste de QI médio, porque os países estão comprando Bitcoin. Então já passou dessa discussão infantil. Ah, vou comprar Bitcoin, não vou comprar Bitcoin. Vai, compre Bitcoin. E os países não abrem mão nem da custódia, tá, gente? Os países não abrem mão nem da custódia. Fazem uma custódia corporativa, alguns deles, mas não abrem mão de ter as chaves, não abrem mão de poder sacar a hora que quiser, tá? Então, né, isso também é uma dica de QI. Se os países que têm os melhores especialistas, pessoas muito inteligentes lá fazendo isso, por que você também não vai fazer o mesmo? Beleza. Aberto esse parâmetro, o que aconteceu ao longo da história, por exemplo, do índice Nasdaq, do índice lá na S&P 500 e tal? À medida que o dinheiro do mundo aumentava, à medida que a impressão, né, global de dinheiro, a inflação do mundo aumentava, mais M2 no agregado, né, enfim, né, mundial, automaticamente a bolsa, né, subia. Ou seja, a bolsa de fato estava subindo, ou como agora tinha mais moeda rolando na economia, mais pessoas botavam dinheiro nas bolsas e, portanto, a bolsa subia. Então, será que a bolsa está subindo ou será que ela está simplesmente mantendo o valor, acompanhando o dinheiro do mundo? Então, eu acho, né, que o Bitcoin vai passar por essa fase agora. A fase dele é o seguinte: a economia do mundo está com mais dinheiro líquido ou o mundo está mais tight? Está mais loose ou está mais tight? Está mais solta a economia? Tem mais dinheiro circulando na mão, né, das pessoas? Ou a economia está mais travada? Está com menos dinheiro circulando na mão das pessoas? É fácil de entender isso. No ano passado, teve mais dinheiro circulando na mão das pessoas no Brasil ou menos? Eu acho que todo mundo entendeu que já é menos, né? O ativo circulante do ano passado era bem menor e tende a ser menor. Então, quanto mais dinheiro circula na mão, né, das pessoas, mais alto o preço do Bitcoin vai. Agora, o Bitcoin tem um segundo fator, né? Ele tem 3 fatores importantes para o preço dele. Esse é o primeiro, sempre foi assim. Qual é o segundo fator que eu acho que agora mudou, né? Que agora o cenário mundial fez com que isso aqui alterasse, fosse para algo mais legal ainda? O segundo fator é que os grandes fundos, as grandes reservas mundial estão, né, comprando na Bitcoin. Uhum. Então, o número de carteiras com Bitcoin, existe até vários sites que mostram isso, né, Glassnodes e outros, que mostram a quantidade de carteiras com Bitcoin, ou seja, com pelo menos $100 em Bitcoin. Uhum. O número de carteiras de $100 em Bitcoin só aumenta, e não é pelo valor do Bitcoin, é o número mesmo aumenta. Mesmo quando cai, a quantidade de carteiras com $100 em Bitcoin aumenta. O que isso, né, significa? Que mais pessoas estão conhecendo o Bitcoin e botando dinheiro no Bitcoin, né? Isso vai fazer com que o Bitcoin seja mais escasso. Então, isso já contribui que o Bitcoin aumente. E esse fluxo continua acontecendo. Então, na minha opinião, o Bitcoin vai aumentar. Então, se a moeda econômica aumentar, impactado com mais pessoas conhecendo o Bitcoin vai aumentar mais. E o terceiro fator que todo mundo sabe é o halving. O próximo é 2028. Então, não estamos próximo dele nesse momento. Mas eu acredito que nesse ano o Bitcoin ele deixou de ser um ativo muito claro de bull market e bear market para um ativo mais global que vai subir e descer conforme a economia do mundo, vai subir mais do que a economia por causa da sua escassez e porque mais pessoas estão agora entendendo o ativo. Então, cada vez ele vai subir mais por causa disso. Então, eu entendo que nesse ano ele rompe de volta os 126 mil, que foi o último topo dele, e aí eu estou imaginando, né? E aí, óbvio, nada que eu estou falando aqui é um conselho, né, de investimento. Eu não sou um profissional do mercado habilitado pela CVM para estar falando sobre compras e vendas de ativo, que fique claro isso aqui, é só educacional. É só o que eu faço na minha vida pessoal. Eu acho que o Bitcoin aí vai girar de novo no número, né, factível aí de 140, 150, que é um patamar relevante para o Bitcoin. Ou se nesse ano a economia for um pouco mais solta, que eu imagino que vai acontecer tanto no Brasil quanto fora, é um Bitcoin indo ali buscar perto de 200 mil. É o que eu imagino que o Bitcoin possa fazer esse ano. Não necessariamente vai terminar o ano em alta. Ele pode voltar no final do ano e voltar a ser, sei lá, 100, 90, né? Ser até mais barato do que está no dia de hoje, que eu estou gravando.
mas é que eu acho que ele faz o ciclo, né? Ele bate essas máximas porque eu enxergo que a economia do mundo vai dar uma explosão na liquidez por causa, né, do Trump, eu enxergo. Então o ciclo de 4 anos convencional foi pro saco. Já foi pro saco. O famoso 3 anos de alta, seguido de 1 de baixa, que era que a gente já tinha desde sempre. Agora foi pro beleléu por causa do grande fluxo institucional, tese Bitcoin Treasury, governos adotando como reserva estratégica. Show de bola. Agora me fala uma coisa. Todo mundo estava esperando que o Bitcoin finalmente ele se comportasse igual o ouro. Estoura a guerra, momento crítico, geopolítico, o ouro decolou. Perfeito. E aí o Bitcoin ele ficou adormecido. Me fala visão, quando né? que o Bitcoin ele vai se comportar como ouro, mas antes de deixar essa pergunta pra você, eu quero deixar aqui uma coisa muito importante, que é o seguinte. Galera, o ouro ficou 10 anos sem romper a máxima histórica. É verdade. 10 anos sem romper a máxima histórica. Então, não vão achando também que vocês acharam agora a bala de prata, não. 10 anos sem romper. E inflação, só uma inflação aí. Agora perdeu pro dólar durante mais de 10 anos aí seguido. Mas quando você acha que isso vai acontecer assim? Então, eu acho que o Bitcoin nunca, jamais, em nenhuma situação, vai ser equiparado ao ouro. Né? E isso é bom, né, pro Bitcoin. Acho que ele nunca vai seguir o ouro. E aí vamos entender os motivos. Imagina que o mundo todo está em guerra. A gente tem uma guerra mundial mesmo, né? Todos os países estão em guerra e tal. As pessoas numa guerra, né, mundial, elas vão querer vender ouro. Elas vão vender ouro para quem? Quem está comprando numa guerra mundial ouro? Quem está vendendo ouro numa guerra mundial? Como é que você vende ouro? Como é que durante a guerra, com, sei lá, tanques na rua e pessoas, né, desesperadas, bombas explodindo, vai ser movido grandes reservas de ouro, navios cargueiros vão levar. Porque pensa que $1 bilhão em ouro, gente, é tonelada de ouro. Né? Você não move com o seu carro. Você não pega o teu carro e anda com a tonelada de ouro no carro. $1 bilhão é muito dinheiro. Então, como é que você move ouro no momento de guerra? Movimentar ouro. Então, é mais fácil as pessoas reterem aquele ativo, parar um pouco dessa circulação do ouro, inclusive, porque as pessoas estão com aquilo ali como ativo. Qualquer dinheiro que sobra, qualquer coisa que elas podem fazer e comprar ali localmente, ela vai comprar. Agora, pensa no Bitcoin. Tá tendo uma guerra também, né, no mundo. Só que a internet é descentralizada e o Bitcoin, idem. Então, se você tem que pagar alguém, qual é o jeito mais fácil de você pagar, né, um soldado? Mandar ouro para ele lá no fronte de batalha ou mandar, né, Bitcoin? Vender Bitcoin para poder ter dinheiro para poder pagar as pessoas? As dívidas são pagas primeiro vendendo as coisas mais líquidas. Se eu tô no sábado à noite, como é que eu vou vender alguma coisa para pagar alguém? Eu não tenho como vender ouro. Mesmo que eu tenha... mas eu tenho um Fort Knox com 200 quilos de ouro lá nos Estados Unidos, que eu tenho aqui um contrato dizendo que eu tenho direito a esses 200 quilos. Tá bom, como é que você vende no sábado à noite? Mas a Bitcoin você vende na hora, você transforma aquilo em USDT na hora, você transforma aquilo até em Pix, né, com alguns tipos de limite do Brasil, né, que não é culpa do Bitcoin, mas é culpa do Brasil, você transforma na hora. Você manda no Bitcoin para o cara na hora. É muito líquido. Então, toda vez que vai estourar uma guerra, que vai estourar um compromisso financeiro, que a economia vai entrar em crise, as pessoas vão fugir para aquilo que é as obrigações dela. Quais são as obrigações de quem está comprando arma? É pagar em Bitcoin ou em dólar? Quais são as obrigações, né, financeiras de quem está tendo que pagar os soldados? Em Bitcoin ou em dólar? Os exércitos recebem Bitcoin ou em dólar? Eles recebem em dólar. Então as pessoas vão trocar Bitcoin por dólar para pagar as obrigações financeiras que elas possuem. E essa venda pré-guerra ou durante o início da guerra faz com que o preço do Bitcoin caia. O que acontece quando o cenário de paz reina? Né? Isso aí é amplamente estudado na economia. Né? Cenários, né, de guerra faz a economia toda atrasar. Cenários de, né, calmaria, la belle époque, se a gente pegar aqui francês, lá em
em 1900, era uma época que não teve muita guerra. O que aconteceu ali, né, entre 1800 a 1900, que é a melhor época ali, né, iluminismo, né, etc. e tal. Foi uma explosão de comércio, uma explosão financeira, as pessoas saindo da linha da pobreza muito rapidamente. Inclusive a moeda era boa, era ouro. Então, exatamente por isso, porque guerra não traz a prosperidade, guerra traz, né, penúria, guerra traz, né, tristeza. Então, não é um cenário bom, né, para econômico. Então, é isso que vai acontecer, né? As pessoas vão vender Bitcoin, acabou a guerra, estabeleceu paz, o primeiro ativo que vai se recuperar também é o Bitcoin. Porque tudo aquilo que sobrar de grana, a galera vai voltar para o Bitcoin, porque entendeu ou entende que o Bitcoin é o melhor ativo. Então, eu acho que ele nunca vai se comportar como ouro, por causa desse motivo que eu estou dando. O ouro, ele é muito mais difícil de negociar, muito mais o deságio do ouro é muito grande. Tenta hoje pegar 10 quilos de ouro e vender pelo preço que está no mercado, menos 0,5%. Você vende Bitcoin pelo preço da tela, menos 0,1% nas corretoras. 0,1%. Você só perde 0,1%. O ouro, se você for vender naqueles caras que compra o ouro, tu vai perder quantos por cento para vender para aquele cara ali? Pelo menos uns 10%. Então, pensa nisso. O que é melhor você vender? Você vai vender aquilo que é mais líquido e recomprar depois aquilo que é mais líquido. Eu fiquei imaginando o cara que, sei lá, botou metade do patrimônio dele em ouro para momentos de guerra ter alguma coisa ali pra proteger. Aí, quem me garante que ele vai chegar lá na instituição, sei lá, na Suíça, e ele vai conseguir sacar esse ouro? O que garante que não vai tomar, ali uma rasteira? E vai falar, não, cara, aqui é do governo agora, perdeu. Isso já aconteceu lá em 1930, mais ou menos, nos Estados Unidos. Exato. Quem garante que o ouro é seu de fato? Toma teus dólares aí, ó. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu concordo com você sobre o fim do ciclo, né? De 4 anos, 3 anos de alta e 1 de baixa. Eu acredito que agora ele vai seguir muito o S&P 500, que para mim é o espelho da economia norte-americana. E quando o último ciclo de baixa ele começou, o S&P 500 ele perdeu a estrutura de alta dele, e aí passou nem um mês, o Bitcoin entrou em ciclo de baixa e ficou ali caindo 1 ano. Aí quando o S&P 500 ele voltou a subir, o Bitcoin voltou. E aí a gente teve um momento de forte queda no mercado cripto. O Bitcoin, ele, acho que foi em outubro, ele acabou quase rompendo a linha de tendência de alta, perdeu ali, voltou, o S&P 500 fez o mesmo movimento. E aí muita gente está desesperada. Eu falei, não, calma, o S&P 500 nem perdeu nada ainda, nenhuma estrutura importante. E aí deu no que deu, o Bitcoin começou a voltar a subir. E agora o Bitcoin, ele perdeu uma estrutura de alta novamente, tá ali tentando recuperar, mas o S&P 500 ele tá em extrema alta. E aí eu fico pensando, o que eu acredito agora? Que o S&P 500, ele vai ser o reflexo, como eu falei. S&P 500 em tendência de alta, o Bitcoin não dá para cravar que ele vai estar em bear market, entendeu? Então, quando, na minha opinião, que vai começar o ciclo de baixo, que pode ser a dúvida de muita gente agora, para mim, primeiro passo é olhar o S&P 500, ele está dentro do canal de alta, beleza, esse primeiro passo, e é isso. Eu queria saber de você, como é que você acha que vai começar agora o bear, já que a gente não tem mais esse ciclo que a gente tem? Que indicadores olhar? Qual vai ser o primeiro sinal? Será que vai ser em 2027? Então, bom, a gente tem uma questão, né, no Bitcoin que é muito né, relevante, que é a questão da produção, né, da mineração em si versus o halving, né? Toda vez que acontece, né, o fenômeno, né, do halving, né, em Bitcoin, simplesmente é um fenômeno que diz que a cada novo bloco, né, minerado, né, validado na rede, né, que se achou o hash lá, depois de dar um nonce correto, a pessoa ganha um incentivo financeiro por aquele bloco, né? O incentivo, né, financeiro começou com 50 bitcoins, né? Depois o incentivo financeiro, depois de 210 mil blocos, ficou 25, 12,5, 625, né? 625 e depois agora 325. É o momento atual. Isso significa que bitcoins não podem ser criados do nada. Para ele criar, tem um mundo inteiro gastando energia e força computacional para criar para cunhar novos bitcoins.
Então, o mundo inteiro em disputa livre, sem nenhum país regular, é disputa apenas de código, o mundo inteiro está tentando fazer isso. Então, como o custo da energia no mundo é crescente, né? O custo da energia no Brasil nem se fala, né, gente? O custo da energia do Brasil é tipo 10, 15% ao ano, todo ano, com bandeira vermelha e etc e tal. Acho que desde o governo Dilma, assim, ou desde antes disso, né? Então, o custo né, de energia no mundo também é mais caro, né? É mais alto. Se o custo de energia é mais alto, automaticamente as mineradoras gastam mais dinheiro para poder produzir os bitcoins. Automaticamente vai ter mais ou menos incentivo para que o preço do Bitcoin suba ou desça. Por quê? O preço do Bitcoin não está compensando. Eu vou desligar as minhas máquinas. Eu vou desligar tudo aqui que eu tenho, né, de energia. Não, o preço do Bitcoin está muito bom. A minha margem de lucro ainda é 10, 20, 30%. Alguns mineradores têm 30% de margem de lucro. Então, ótimo, eu vou continuar minerando. Esse efeito da escassez com a demanda, lembra? O número de carteiras de $100 sempre aumentou. A escassez de um lado com a demanda do outro faz com que automaticamente o preço do Bitcoin escale. O que acontecia lá nos bear markets anteriores? O Bitcoin ficava numa escalada tão eufórica que a quantidade de mineradores explodia na hora da subida de preço, nos primeiros 3 anos, subiu o preço tão alto que todo mundo minerava, a subida de preço ali ficava enorme, chegava num ponto de cume, era o momento que os mineradores que tinham acumulado Bitcoin, as pessoas que tinham acumulado Bitcoin, começavam a despejar esse Bitcoin no mercado para comprar equipamentos melhores, porque ela sabe do halving. Então o preço era muito manipulado pelas próprias mineradoras em si. Porque, pensa só, ano que vem tem um halving. Nós temos uma mineradora junto. Eu e você aqui, Alexandre, nós temos uma mineradora junto. Nós estamos sabendo que cada mês que passa, a gente fatura... Vamos lá, vamos botar com a mineradora boa. A gente fatura 20 bitcoins aqui, nós. A gente lucra 20 bitcoins aqui, beleza. Ano que vem eu vou lucrar 10. E a energia é 20% mais cara. O que eu e você, no ano anterior do halving, começa a pensar? É melhor ir trocando o meu equipamento. É melhor ir vendendo o meu equipamento. É melhor mandando o meu equipamento embora e pegando o equipamento que é o dobro de potência do meu equipamento atual. Porque se eu dobro a minha potência, eu dobro a minha arrecadação. E já me preparo para o halving. Então, as mineradoras vendiam muitos bitcoins ou deixavam mais luzes a sua oferta ali de bitcoins exatamente para poder fazer esse estoque, né? Isso não é exatamente... no mesmo período perfeito. Então, os movimentos, né, dos bitcoins eram muito ocasionados pelas mineradoras, pelos grandes players, né? Hoje, uma mineradora não é mais um grande player. Hoje na mineradora, ela vai minerar 3 bitcoins a cada 10 minutos, 18 bitcoins por hora, vezes 24, fazendo uma conta boba aí, vai dar 360, 400 bitcoins por dia. Vezes 300 dias do ano, 12 mil bitcoins no ano. Bom, isso não é BlackRock que compra em qualquer compra que ela faz, né? Qualquer comprinha que a BlackRock faz, né, de Bitcoin, ela compra 12 mil bitcoins. Então ela compra o ano inteiro de mineração de uma mineradora. Então a BlackRock, fazendo uma compra, ela é mais relevante do que a mineração anual inteira, né, do Bitcoin. Então eu não acredito... As instituições, elas estão já comprando OTC... Devido à grande escassez nas corretoras? Compram. Já pegam ali... Diretamente da no fonte, mercado. né? Diretamente OTC direto. Ou seja, elas vão ali pro over the count, né? Elas não negociam dentro das corretoras, elas vão negociar com os grandes players que ainda têm, né, Bitcoin ali para vender. Olha, né? o nível de escassez, pessoal. Olha o nível. Porque o book, se você pegar hoje o book do Bitcoin no mundo... Eu acho que nas corretoras, sem ser o OTC, né, sem ser o que está por fora, isso aí não deve ser 500 bitcoins. Assim. Não, tem compra da BlackRock que um dia excede a produção de anual, Bitcoin. Do ano. Chega a ser bizarro. Do ano inteiro, né? De todos. Né?
de todo mundo que produz Bitcoin, uma compra, ela comprou mais que o ano de Bitcoin. Ela está com 500 mil, 600 mil Bitcoins, ou seja, ela tá com 50 anos de produção no ritmo atual. No próximo halving, ela já vai ter mais de 100 anos da produção atual. No próximo halving, ela vai ter 200 anos da produção atual. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês é que, na minha opinião, não é mais tão relevante as mineradoras agora venderem. Então, esse bear market de 3 anos não deve acontecer, na minha visão, não deve ser no ano anterior, de 2027, por exemplo. Pelo contrário, talvez 2027 seja o ano de maior alta, né, do Bitcoin. E assim, por qual motivo? Exatamente porque essas grandes empresas, porque os grandes players, né, a BlackRock e outros muitos ETFs, que agora tem pelo menos uns 10 aí, eles vão exatamente querer que o preço do Bitcoin inflacione. Porque muitos deles estão comprando também, né, ações de mineradora, estão investidos na mineradora, estão comprando bitcoins de mineradoras. Então, ele vai querer, inclusive, inflacionar os próprios números, porque, lembra, né, é importante entender isso. Se o Bitcoin está a 100 mil, né, e eu tenho, né, Bitcoin, eu vendo a 100. Mas se eu sou uma empresa e eu tenho no meu caixa 100 mil, o banco pode ser que me empreste 1 milhão com o meu lastro de 100 mil. Porque para as empresas não funciona igual para uma pessoa física. MicroStrategy é um ótimo exemplo. O cara não conseguiu pegar, a primeira vez na história da humanidade, tá, gente? O cara conseguiu pegar dinheiro no mercado, a taxa zero, dizendo para as pessoas, eu não vou te dar nada pelo teu dinheiro. Você me empresta o teu dinheiro. Quanto é a taxa de juros por ano? 0. Eu não te dou nada. Mas eu te dou percentual da minha empresa daqui a X anos e a minha empresa é lastrada em Bitcoin e a galera aceitou. Então o cara conseguiu captar dinheiro no mercado sem dar, tipo, nada. Eu vou dar ações da minha empresa que eu já estou diluindo desde já e que vou diluir mais. E as pessoas aceitaram, simplesmente porque as pessoas entenderam que elas estavam comprando Bitcoin diretamente. E não precisavam se preocupar com custódia, etc. e tal. Então, pensa nisso. Um Bitcoin para você é um Bitcoin. Um Bitcoin para uma empresa vira 100 Bitcoin, vira 200 Bitcoin, porque ela consegue utilizar isso. Então, uma empresa que tem 10 Bitcoins quer que o preço do Bitcoin aumente. Porque para a gente aumentou 10%, aumentou $10 mil. Para essa empresa aumentou 10%, como ela já está multiplicada por 10, aumentou 100%. Então, ela quer. Então, eu imagino que talvez até o ano de 2027 seja um ano extremamente bom, né, para o Bitcoin, contrariando a ideia de que o ano anterior do halving é um ano de queda, né, para no halving haver exatamente o up. Né? Eu acho que isso morreu mesmo completamente, porque as mineradoras não são mais relevantes. Os relevantes hoje, os players de verdade, é a galera que acordou. Né? São os países, são os fundos, são as ETFs, são as empresas. Agora é comprar e esquecer, né? Porque não tem como mais prever agora quando que vai começar o bear market. Virou uma salada mista. Cara, quando tiver acontecer, vai acontecer. Só compra, tem uma visão importante de longo prazo, 5, 10, 20, 30, depende da sua idade. Exato. Compra, bota para diversificação para longo prazo e esquece. Todo bear market, na verdade, quando você pensa no horizonte assim, né? Nesse nível de conversa aqui, vira ruído, né? Cara, bear market 1 ano, cara, é ruído, entendeu? Acaba sendo ruído. Agora, vamos para a próxima pergunta aqui. Aliás, antes de ir, vamos falar aqui do patrocinador master aqui, que é a corretora BingX, uma das maiores corretoras do mundo, corretora internacional. Ela bateu 40 milhões de usuários em 2025, patrocinador oficial do Chelsea. Tem um grande patrocinador também que está chegando agora em 2026. E é uma corretora que, quando começar a regulamentação pesada, se caso venha do IOF, não vai ter IOF, porque ela é internacional. Se ela foi proibida no Brasil, cara, liga o VPN. E é uma corretora que é rápida, segura, tecnológica, tem uma variedade incrível de criptomoedas, muita liquidez. Todos os meus alunos, mentorados estão utilizando, não se arrependem. Então, o primeiro erro que eu sempre falo pra galera, cara, é a galera que começa com corretora nacional. É só ferro atrás de ferro e só vai piorar daqui pra frente com essas regulamentações.
E agora vamos para uma pergunta bem interessante aqui, que é o seguinte. Você acredita que dá para o pequeno afegão investidor enriquecer ainda no mercado cripto? Eu digo nem ficar milionário, né? Mas, cara, começar a mudar de vida. Vou trazer um exemplo meu aqui, porque eu comecei lá em 2017, já estava há 1 ano e meio desempregado depois de formado, nada acontecia na minha vida. E aí eu conheci o mercado cripto. E aí tudo que eu tinha na minha vida era R$3.000. Eu transformei R$3.000 em R$52.000, utilizando técnica de análise fundamentalista, que é você estudar os projetos de cripto, e análise técnica, que é você entender os fundamentos da análise gráfica, suporte, resistência. Transformei R$3.000 em R$52.000. E ali, isso demorou 2 meses só. Então, entrei em setembro e eu estava ali no Réveillon 2017, 2018 já comemorando. Falei, cara, tô aqui 1 ano e meio desempregado, nada acontece, e eu transformo 3, que foi praticamente quase tudo que eu juntei no estágio lá na época da faculdade, em 52 mil. Eu falei, cara, agora eu vou seguir essa vida aqui no mercado de cripto. Porque se com o estudo intermediário que eu tinha ali de alguns meses, eu já transformei 3 em 52, acho que dá quase 3.000%. Eu falei, cara, quero focar nisso aqui. Claro. Então não digo nem, cara, ficar milionário, mas escalar o capital que o pequeno afegão tem. Porque para mim 3 para 52 naquela época era muita coisa. Uhum. E às vezes, vamos supor, o cara tem 1 milhão. Ele faz 50% em 2 meses, que é muito fácil de fazer, com estratégia. Uhum. Até com o Bitcoin também, sim, né? Ele saiu de... Porra, se eu contar toda a evolução que ele teve só do último bear market para cá, saiu de 16, foi para 126. Não tô nem falando disso, falando... Ele faz 50%, já escala. Então, claro. Tu acha pequeno afegão enriquecer assim? Como é que... Então, a minha visão, ela vai ser pautada numa coisa que já tem mais tempo de mercado, né? Que eu acho que é muito parecida em termos de reserva de valor, apesar de que essa palavra é muito, né, controversa, mas eu não vou entrar aqui nas discussões filosóficas. Eu vou para a prática, que é o ouro. Eu acho o ouro muito parecido, né, com o Bitcoin. Por qual motivo? Ele não pode ser impresso por ninguém, ele é algo que a natureza fornece e a inflação do ouro é muito pequena. Hoje ela é o dobro da inflação do Bitcoin, mas mesmo assim ela é muito pequena. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você tivesse... É até um vídeo bom de fazer no meu canal, né? Também no seu canal, que é o vídeo do seguinte, imagina que você tivesse comprado 5% do salário mínimo da época de ouro, todo mês, né? Desde que a gente implantou o plano real. Se não me falha a memória, aqui eu posso estar enganado, né? Depois vocês me corrijam aqui, né, nos comentários, deixe seu like, inclusive, aqui no canal, né? Compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos imaginar que você, lá em 1994, eu acho que era R$80 o salário mínimo, 60, 80, alguma coisa nesse nível, você tivesse comprado 5%. Estamos falando aí de você ter comprado R$4. Então você, né, ao longo do mês, comprou R$4. Só para lembrar que era mais fácil ganhar um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos lá em 94 do que é hoje, tá? Só para ficar claro. As pessoas, às vezes, elas não têm essa visão. E todo mês, desde que o real lançou, você comprasse 5% em ouro. Bom, 1 grama de ouro era R$10. Então você, com R$4, teria comprado ali meio grama de ouro, por mês. Então só em 94, você já teria comprado 6 gramas de ouro. 6 gramas de ouro hoje valem R$4.200, R$5.000. Então, só de você juntar em ouro, ou seja, note, não teve juros compostos a princípio. Não teve juros compostos. O ouro te deu quanto de rentabilidade por mês? Nada. O ouro parado, se tu deixar 10 gramas de ouro aqui parado e voltar daqui a 30 anos e ninguém mexer, continua 10 gramas de ouro. 10 gramas de ouro não vira 11 gramas de ouro. Não tem rentabilidade. Não tem nada. E mesmo assim foi de... você ali botou R$4, R$48 ao longo de um ano e hoje você teria R$5.000. Ou seja, multiplicou por 100, né? Quase R$50 para R$5.000 é 100 vezes. Né? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, assim, pensa nisso. Pensa que, de repente, o que você está propondo... 30 anos, né, Felipe? 30 anos. Ué, mas não é assim que se aposenta? A gente não pensa nem se aposentar em 30 anos?
não, você quer a fórmula mágica que vai te deixar R$1 milhão daqui a 2 anos. Eu não tenho. Né? Tenta sonhar com 6 números aí e jogar. Mas eu acho que é perda de tempo. Matematicamente é perda de tempo. Mas em mercado cripto, dá para enriquecer no mercado cripto? Dá. Fazendo isso. Entendendo que é um jogo de longo prazo. Se você ganhar muito dinheiro hoje, certamente amanhã você vai ter torrado 90%, 80% ou 100% desse dinheiro até se endividado, como os ganhadores da Mega Sena. Então, não jogue o jogo do curto prazo. Esse jogo em geral é golpe, esse jogo em geral vai te levar à ruína. Coisas excepcionais, pessoas que adquiriram habilidades como a sua, né, Alexandre, de analisar, né, fundamento, analisar gráfico, testar, apanhar, cair, perder, voltar. Pessoas que adquiriram essa habilidade são pessoas que estudaram para isso. Normalmente, você que está me ouvindo aí do outro lado, você tem a sua habilidade, que não é essa necessariamente. Você tem a sua skill, você é muito bom no que tu faz. Por que você só não trabalha no que tu faz e pensa no longo prazo? Então, eu acho que dá para enriquecer com o mercado de cripto? Dá, no longo prazo. Ou seja, você vai juntando, porque você é bom no que você faz o que você faz, e junta e compra Bitcoin no longo prazo, para esquecer. E vai recompensar. Pensa o seguinte, você que está me ouvindo aí, né? Você está com 20 anos de idade, 25 anos de idade, 30 anos, 30 anos de idade. Você vai ver mais halvings do que eu, quando você tiver a minha idade. Então, você vai ter mais chance de ter mais dinheiro do que eu tenho. Justamente porque o Bitcoin é muito escasso. Então, a minha recomendação é que você corte o ruído, compre Bitcoin, espere o longo prazo. Pô, Felipe, eu tenho mais tempo, eu sou bom em analisar, eu estou aprendendo as coisas, né, com o Alexandre, com outros professores, outros mentores. Eu sei fazer uma análise, né, fundamentalista. Eu sei avaliar se um projeto cripto é legal e tal. Vamos separar então as coisas aqui. Vamos fazer um corte. Bora fazer um corte aqui. Não corte dos vídeos, mas vamos fazer um corte aqui. Vamos fazer um corte. Nós estamos falando de dinheiro ou nós estamos falando de tecnologia? Né? Porque como dinheiro, o Bitcoin é dinheiro. O Bitcoin tem as propriedades que dinheiro tem que ter: descentralização, envio imediato, né, conferência clara, indivisibilidade, divisibilidade infinita. Isso é dinheiro. Tecnologia, cara, você pode ter comprado a Apple em 95. Então, você pode dar a sorte de comprar, porque você estudou, por competência, né? Sorte encontra os competentes. Lembre-se disso. Você, por competência, porque você está estudando, está fazendo as coisas certas, encontrou uma tecnologia, uma criptotecnologia que vai multiplicar teu patrimônio por 1000. Isso ainda vai existir, gente. Ainda vai existir. Todo dia está nascendo uma criptotecnologia que vai multiplicar seu patrimônio por 100 em 5 anos. Todo dia está nascendo isso. O problema é que são tantas que você precisa estudar para filtrar. Então seria leviano da minha parte eu dizer para você comprar, não, pega R$100 e pulveriza R$100, né, em 50 moedas da moda. Vá lá no CoinMarketCap, né, pega ali, pega ali as 50 últimas moedas dos 100 primeiras e bota $2 em cada uma. Isso é besteira eu falar isso. O certo é, se você for um estudante certo, conhecer as técnicas, a análise fundamentalista correta, pode ser que você invista. Aí não é dinheiro, é criptotecnologia. Investir numa criptotecnologia que vai te pagar muito dinheiro num curto prazo. E aí você vai pegar esse dinheiro de verdade, o lucro, né, ação que você não vende não é lucro. Vai pegar o lucro e aí vai botar num dinheiro duro, num hard money, ouro, né, Bitcoin, alguns dizem até que prata, eu não acredito, tá? Alguns dizem até que prata, e vai botar em dinheiro de verdade. É o que eu imagino aí que você pode fazer para acelerar. Você que quer acelerar, faça isso. Né? É a minha visão. Boa. E o que mudou no mercado cripto nos últimos 5 anos que você mais percebeu? Eu acho que
se institucionalizou mais mesmo. Então, a gente vê agora, você chegava no Itaú, né, falava alguma coisa de cripto pro teu gerente ou qualquer coisa do tipo, ele ignorava completamente, né? Hoje você chegar num bancão desse, falar que você tem Bitcoin, qualquer coisa, estende até um tapete vermelho para você, né? Então, eu acho que os países, de fato, o mercado enxergou cripto como algo promissor, como algo real. 5 anos atrás não era assim. Eu acho que essa é a principal mudança. O que deriva dessa mudança para o nicho do afegão médio, né? O nicho, né, do afegão médio, que é o nosso nicho, o nicho ali, né, do trabalhador, facilidade de compra. Hoje você pode comprar Bitcoin muito fácil, né? BingX, excelente corretora, taxa baixíssima. Você compra, né, Bitcoin. Ele até dá bônus às vezes de dólar, né? Você compra tantos dólares e te dá um cashback de dólar. Enfim, ela tem vários incentivos financeiros, né, para você comprar. Então, ela facilita a sua vida muito. Então, acho que para o afegão médio ficou fácil comprar cripto. Tem gente comprando cripto até no aplicativo, né, do 99. Ali tem um botãozinho de comprar cripto. Às vezes nem é Bitcoin. Às vezes nem é Bitcoin. Tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que tomar cuidado. Mas tem gente comprando cripto ali. Então, assim, eu acho que para afegão médio ficou mais fácil dele se expor a esse, vamos dizer, ativo, né? Ficou mais fácil dele se expor. E aí, fazendo um lado negativo, na minha visão, que muita gente encara isso como ruim, e para mim isso é a coisa melhor, acabou a narrativa da alt-season. Acabou a narrativa, ou acabou, está muito, muito em baixa, né, a narrativa de que, acabou as altas do Bitcoin, agora vem as altas das outras moedas, das altcoins. Essa narrativa acabou. Você acha que o Bitcoin ficou tão claro, tão óbvio, que é o único dinheiro que existe no mundo, que a altcoin vai ser cada vez menor, as altcoin seasons? Então, eu acho que é comentar jogo depois que você viu o jogo, entendeu? É tipo assim, quem é que vai ganhar nesse jogo? Aí chega no final eu falo, não, é o Flamengo, é o Vasco. Porque eu já vi o jogo. Então, é comentar jogo jogado, né? É o trabalho mais fácil do mundo. Nós estamos vivendo um momento de teoria dos jogos, né? O que significa isso? Pessoas estão, né, disputando espaço. O Bitcoin está disputando um espaço. Qual o espaço que o Bitcoin, né, disputou ao longo desses, né, 16, 20 anos, né? Não tem isso tudo, desses 17 anos, né, de Bitcoin, né? Que espaço o Bitcoin está disputando? Ele está disputando o espaço de ser uma moeda descentralizada, largamente utilizada por todo mundo. Ele está disputando esse espaço. Esse espaço não existia. Ele criou esse espaço, virou líder do espaço e começou a disputar esse espaço. Então ele começou a criar um espaço para ele e virar líder desse espaço. Todo mundo que tentou disputar com o Bitcoin, de ser uma moeda descentralizada e etc e tal, tomou pau do Bitcoin. Eu tento disputar o espaço do Bitcoin. Tomei pau do Bitcoin. Eu tento disputar, eu sou o Bitcoin Killer. Perdeu pro Bitcoin. Eu sou o Bitcoin, isso, perdeu pro Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin era o cara que começou, né, primeiro, ele correu primeiro, ele foi adotado primeiro. Então, é natural quem começa, toma mercado, bebe água limpa, faz tudo, cresce. Então, existe uma possibilidade hoje de uma moeda, de alguma coisa, de uma tecnologia disputar o espaço do Bitcoin? Existe. Mas a probabilidade matemática disso acontecer é ínfima, porque você tem aqui uma força que já está consolidada com milhões e milhões e bilhões e trilhões de dinheiro investido, quanto a outra que vai começar agora. Com quanto tempo vai demorar para disputar? Então todo mundo que tentou ocupar o espaço que o Bitcoin hoje ocupa, evidentemente virou pó. Então, o que hoje continua se mantendo no mundo cripto são as tecnologias. Tem tecnologias em cripto sendo estudadas e pensadas, inovadas e feitas e utilizadas o tempo todo. Eu posso, como uma pessoa que raciocina, né, como uma pessoa que é investidor, ignorar que estão se construindo, né, tecnologias em cripto
Existem novos tipos de internet sendo pensadas em cripto. Coisas estão sendo feitas aqui. Eu posso ignorar isso porque eu só estou focando no dinheiro? Não, seria a mesma coisa eu dizer para você o seguinte: não, você ignora todas as empresas do mundo e fica só guardando real, né? Não faz sentido, né? Então, as pessoas precisam ter um olhar crítico. Então, o Bitcoin, ele ficou evidente no cenário dele, que foi o que você, né, comentou. Isso faz com que as outras não tenham valor no cenário do Bitcoin? Faz. Elas não têm valor como o Bitcoin possui. Então, não adianta investir em outras achando que é dinheiro. Você está fazendo uma coisa fora da caixinha. E isso não está sendo disputado. O espaço do Bitcoin hoje não está em disputa. Agora, como tecnologia, tem tecnologias interessantes para você analisar? Tem tecnologias interessantes para você analisar. Mas você tem que olhar aquilo como tecnologia. Vai servir para quê? Vai fazer para quê? Essa empresa busca o quê? Ela vai crescer para onde? Ela vai atender que dor? Quais são os retornos que isso vai dar? Aí é uma análise mais fundamentalista, é uma coisa mais que tem que ser analisada, né? E isso é o que acho que mudou radicalmente. Eu acho que o Bitcoin separou isso muito bem. Tipo assim, aqui, como dinheiro, esquece. Reserva de valor, esquece. Agora, como segundo uso, né? Um uso aqui para outras coisas, tem o USDT muito forte, as stablecoins e as tecnologias derivadas de Ethereum, né? Inúmeras, né? Muito, muito interessante, mas são só tecnologias, não são dinheiro. Boa. E deixa eu perguntar uma coisa, vamos falar agora de uma coisa um pouco polêmica. Você acredita que de fato o Bitcoin é descentralizado? Vou trabalhar esse argumento. Porque, cara, as mineradoras, todo mundo sabe onde elas ficam, né? Basta o governo ir lá. Mas quando começa a ler livros de economia, você começa a entender que o dinheiro é a coisa mais importante. O controle do dinheiro é a coisa mais importante para os governos, né? Sem dúvida. E eu acho que chegou um momento... o Bitcoin e as criptomoedas, elas ficaram alguns anos sendo estudadas para o governo no sentido, cara, será que isso aqui pode ameaçar a minha soberania ou não? Até que ponto isso é bom ou ruim? Então, eu acho que passou por um ponto de flexão muito importante, porque eu acredito, sinceramente, que a casa sempre ganha. A casa é o governo. O governo tem poder de Estado, vai lá na tua casa, bota uma pistola aqui, cara, passa aqui, eu acabei de saber que você tem Bitcoin. E aí passou por um momento de inflexão que eles tinham duas perguntas. Que era o seguinte: vou proibir, acabou, ou eu deixo e como eu sei que não está me ameaçando, vai gerar muito imposto. E governo, como é que você sustenta a máquina pública, a militar? Perfeito. Imposto. Então eles viram o Bitcoin como uma forma de ganhar muito dinheiro, liberando o Bitcoin, as criptomoedas, deixando legal, regulamentando pesado, para gerar imposto, entendeu? Mas eu acho que a descentralização, de fato, ela existe em camadas e vai até um certo ponto. Eu não acredito em 100% descentralizado, perfeito. Não. Eu acho que quando você vai até no final, eu acho que aqui acabou a descentralização, entendeu? Então, trabalho um pouco essa ideia, nessa tese aí. Porque, cara, as mineradoras são algo fácil, né? Tem uma ali, outra aqui. É claro que tem que ser um trabalho em conjunto entre países, né? Porque, acabou com as mineradoras dos Estados Unidos, mas e a China? E a Rússia? Vou deixar eles lá? Então, como é que... Entendeu? Então, eu quero saber se você concorda comigo também. Concordo. Se você acha que é 100% ou vai até uma camada. Aí, assim. Eu sou católico, né? Então, eu não acredito em Deus, acredito que Jesus Cristo é o meu Salvador. Então, é um ponto. Ele é 100%. Todos nós somos 99,9% e aproximamos de 100% se formos muito bons. Mas 100% é só Deus, é só o que está fora do plano físico. Então, tudo no plano físico não chega a 100%. Então, nada é 100%. Ninguém é 100% confiável. Você hoje é confiável, beleza. Você amanhã é confiável, você depois de amanhã é confiável. Eu convivo com você há 10 anos. 10 anos eu tô vendo você ser um cara confiável, eu confio em você. Mas isso significa que no 11º ano você não pode me trair? Pode me trair.
12º também, 13º, e assim não vai. Amanhã você não pode trair? Pode trair. Então, ninguém é 100% nada. As pessoas vão se provando dessa forma. Então, o Bitcoin não começou descentralizado. Só Satoshi minerava. Era 100% centralizado. Centralizado nele. Ele botou o computador dele e minerava. Até surgiu um segundo minerador, um terceiro minerador, um quarto minerador e assim vai. Então ele foi se descentralizando aos poucos. Então, se naquele momento ele tomasse um tiro na cabeça, morresse, né, e ninguém mais minerasse, talvez o Bitcoin nem existisse. Só que tem um momento que ele se torna um efeito de massa. Se torna muito custoso eu parar isso. Como é que hoje eu paro o Bitcoin? Como é que hoje eu paro a internet? Como é que hoje eu paro o Bitcoin completamente? Eu teria que terminar com a mineração no mundo ou derrubar a internet do mundo. Os cabos lá nos oceanos. Mas se eu mato a internet, os países também vão sofrer com isso. Porque não dá para filtrar se aquele 0, se aquele 1 que está passando na luz apagada, luz acesa, né? Se os 0s e 1s são da rede Bitcoin ou são de outras coisas. Porque se desse para filtrar, galera, não existiria Deep Web. Não dá para filtrar, porque as coisas são codificadas. O que passa pelos cabos da internet são todos codificados. Ninguém consegue filtrar essas coisas a ponto de, não, eu vou cancelar apenas a rede Bitcoin. Bota uma chavezinha aqui, cancela apenas a rede Bitcoin. Se fosse assim, nunca teria tido torrent, nunca teria tido Deep Web, nunca teria tido todas as coisas que existem. A internet não tem como, ela já é descentralizada. Não tem como um governo fechar a internet. Ela pode fechar a internet de um país ali, ela pode tentar fazer, né, vários bloqueios. Mas acabar com a internet no mundo... Agora com a tecnologia de satélite, né? Starlink fica lá... mais difícil. Quase possível, né? E aí, eu só convido vocês a olhar um site chamado eu acho que é Blackstream, não, como é que é? Backstream, que é o do Adam Back, né? Que ele colocou satélites em órbita, inclusive você pode comprar, né, um receptor rodando a rede Bitcoin, ou seja, com nós de Bitcoin em órbita, né? Então isso é uma coisa que não existe de hoje, isso não existe agora, isso existe há alguns anos. Energia solar? E eles ficam lá com energia solar, caem de tempos em tempos, aquela coisa que a satélite você lança outros e tal. Então já existe Bitcoin na atmosfera terrestre, né? Lembrei disso. Já existe Bitcoin na atmosfera terrestre. Então, como é que você agora mata? Você matar o minerador resolve? Não. Porque os nodos, né? O que acontece quando você termina uma mineração muito grande? A força computacional agora chegou em zeta, né? Chegou em 1 zeta hash. Bom, beleza. Vamos imaginar que a força computacional, metade dos mineradores foram presos. Beleza, então a força computacional virou 1%, porque a maior parte da rede Bitcoin são os grandes mineradores, óbvio. Mas cerca de 5% da rede computacional Bitcoin hoje no mundo não é mineração, não é os grandes mineradores. São pessoas que têm pequenas minerações em fazendas isoladas, em locais inóspitos que têm energia, tem queda d'água, tem energia solar. Então, beleza, a força computacional reduziu para 5%. O que vai acontecer? O próximo bloco não vai demorar 10 minutos, vai demorar 200 minutos. Beleza. Só que depois de 210 blocos, se não me falha a memória, automaticamente... Não, 2.100 blocos. Depois de 2.100 blocos, a dificuldade vai ser corrigida. E vai voltar a ser 10 minutos. Então vai demorar, 2.100 blocos vai demorar agora, em vez de 14 dias, 4 meses. Mas 4 meses depois, a dificuldade é corrigida, os blocos voltam a ser 10 minutos de novo. E a rede se atualizou automaticamente por código. Ela vai se reequilibrando. Ela vai se reequilibrando pela força computacional que ela mesma possui. O único cuidado seria centralização de uma mineradora. Para tomar cuidado para não ter o problema de 51. Então, mas aí é uma ótima. Essa também é uma ótima. Porque mesmo que uma mineradora hoje, um pool de mineração, né? Como é que o pool de mineração funciona? Ele junta forças computacionais para que ele consiga te dar... como é muito difícil acertar o número exato
que pegando aquelas transações mais todo o cabeçalho do bloco vai dar exatamente a dificuldade daquele bloco, como é muito difícil acertar esse número, ele chega para você e fala assim, ó, você chuta de 0 a 100. Você chuta de 0 a 100. Você que me emprestou sua força computacional, você chuta de 101 a 200. Você é outro que você chuta de 200 a 300. Ele vai dividindo toda a força computacional que ele possui para cada pessoa chutar um número diferente. Você chuta de 0 a 100, o outro vai chutar de 100 a 200, o outro vai chutar de 200 a 300. Cada um vai chutando números diferentes num espectro que é muito grande e em algum momento alguém vai achar qual é o número que faz o bloco. Beleza, imaginemos que um pool resolveu dar o golpe de 51%. O pool ele adquiriu o poder de ter 56%. Ele resolveu dar o golpe. Bom, para ele dar o golpe, ele tem que ele dar o golpe naquele bloco, ser ele que minerou, porque tem 44% do resto também minerar. Ser ele que minerou, então ele minerou, e ele tem que minerar o próximo também. Porque se ele não minera o próximo e alguém minerou um outro bloco na frente do dele, pode não validar o dele, porque a rede ela admite forks para 1, 2, 3 blocos. Então esse cara tem que minerar aquele bloco inválido, minerar o próximo bloco, e se ele tentar minerar o anterior, a probabilidade dele conseguir fazer isso matematicamente vai tendendo a 0 rapidamente. Além disso, um pool que está fazendo algo errado vai ser cortado. As pessoas não vão mais botar dinheiro naquele pool. Ou seja, eu vou simplesmente pegar o meu computador com um comando, vou mandar ele minerar em outro pool, porque aquele pool está fazendo algo irregular. Então, de novo, teoria dos jogos. Você ganha sendo um pool 1%, 2% de todas as transações que acontecem dentro do teu pool. Você vai sacrificar esse ganho, que você agora adquiriu 50% da rede. Você vai sacrificar esse ganho, que são centenas de milhões de dólares por ano. Você vai sacrificar esse ganho para você tentar minerar um bloco, com sorte 2, com muita sorte matemática 3, com muita sorte matemática 4 blocos a 3 bitcoins cada um. Ou seja, você vai fazer um roubo na rede por 12 bitcoins, por um pouquinho a mais. Tá, vai tentar mudar uma transação ali, aqui, vai 40 bitcoins. Você não ganha muito mais dinheiro simplesmente fazendo o que é certo na rede e não sendo banido por todos logo depois. Quanto tempo você não vai perder no futuro? Qual é o seu LTV, né? O lifetime value de todos os seus clientes gastando dinheiro com você, né? É muito melhor para o pool ele ser mais eficiente, mais rápido, ganhar mais blocos, ganhar mais dinheiro. É teoria dos jogos aplicada na prática. Todo mundo tem incentivo econômico e não acontecer um rollback e ele perder tudo o que ele fez. Porque se descobrirem que ele fez algo irregular, o que vai acontecer na rede? Rollback. Então é muito mais fácil ele manter o incentivo econômico. Não, eu vou manter aqui. Eu não quero me envolver em esquema, não. Vou matar minha operação de 50 bilhões de dólares. Eu vou matar o meu dinheiro. O pool de liquidez ele só bota servidor rodando. Ele só precisa ter servidor rodando no mundo e confiança da rede. Quem tem máquina é quem conecta no pool. O pool não tem nenhuma máquina. Ele só tem servidor disponível rodando para que as máquinas se conectem dele e ele distribua os números. Pô, como é que o pool que está pagando máquina, ganhando centenas de milhares de dólares por ano, vai dar mole de perder isso porque ele está tentando fazer um ataque na rede que ele nunca mais vai ser credibilizado por ninguém? É burrice, ninguém faria isso. Você não faria isso. Então ninguém faria isso. E lembra, as pessoas pensam sempre na maioria. Então, o que eu enxergo é que a rede, né, Bitcoin, ela foi se provando descentralizado ao longo do tempo, resgatando aqui a sua pergunta. Hoje ela se prova mais descentralizada do que ela se provava em 2010, 2011, 2012. Ela cada dia se descentraliza mais, porque novas pessoas como eu, como você e como o nosso ouvinte nesse momento, vai acabar rodando um nó em casa. Vai acabar falando, pô, que legal, eu vou rodar um nó Bitcoin em casa, eu vou rodar esse programa também. Eu também quero que esse programa continue vivo para sempre. Eu vou rodar o meu torrent em casa, eu vou rodar aqui, eu vou participar dessa rede. E mais pessoas vão participando, então ela vai se descentralizando aos poucos. Nesse momento, ela é ainda centralizada, ela ainda tem um nível de centralização, ela não é 100%, porque eu só acredito que Deus é 100%.
Então ela tem um nível de centralização. É pequeno hoje? Minha visão, muito pequeno. Eu que conheço o mercado de mineração um pouquinho, né? Tem gente no Brasil muito mais qualificada do que eu hoje para falar de mineração. Gente que minera muito mais a vera do que eu. Mas é muito descentralizada a mineração hoje. Assim como o Bitcoin, né? Tipo... É muito descentralizado. Muito bom isso que você falou. Deus só 100%, que a gente de fato é alguma coisa 100%, né? Sim. Mas dentro das opções, acho que isso é muito bem de ser colocado, dentro das opções é a mais do que a gente tem, né? Isso talvez não precisa ser 100%, mas dentre as mais, talvez já seja o suficiente. Vamos falar agora sobre um tema bem cabuloso aqui que cada vez mais vem aparecendo, que é a dúvida de muita gente, principalmente do iniciante, que ele acaba vendo a notícia, pô, isso aqui vai matar o Bitcoin, que é a questão da computação quântica. Ótimo Fala um pouco tema. mais sobre isso aí. Qual que é o risco da computação quântica exterminar o Bitcoin e o criptomercado? Eu tenho minha visão também, mas quero que você fale. Legal. Então, eu sou um estudioso, né, de criptografia. Eu não vou me considerar um criptógrafo, porque para mim, quem é um criptógrafo é quem pesquisou na área e escreveu artigos publicados nessa área. Eu nunca escrevi um artigo publicado nessa área, então não posso ser um criptógrafo. Mas eu entendo bem, né, de criptografia. A criptografia RSA, que é parte da criptografia elíptica e de curvas elípticas, que é o que é usado no Bitcoin hoje, em todas as transações bancárias do mundo, rede Visa, rede na Mastercard e todas as grandes empresas, tudo que circula na internet de forma muito sólida, tem uma chave pública e uma chave privada. Pode a computação quântica, não hoje, mas daqui a alguns anos, né, dezenas, centenas, nunca se sabe, a gente não sabe, quebrar uma chave específica de alguém, ou seja, uma chave pública exposta, ela pode ali fazer um algoritmo e descobrir a privada, derivar a privada e, portanto, movimentar a conta através da pública? Pode. Hoje, num computador normal, levaria 100 vezes ou 1000 vezes, ou eu não sei se é 10 milhões de vezes a idade do universo. Então, é impossível hoje para um computador normal. Mas pode um computador quântico fazer isso? Pode. Mas a minha pergunta que vai aqui é o seguinte. Supondo que ele fez. Ele começou a quebrar as chaves das pessoas e roubar o dinheiro do Satoshi, por exemplo, que está lá, né, super, né, disponível, né, é o canário na mina, né? Se ele morrer, a gente já sabe que a gente tem que vazar da mina porque está com muito, né, gás carbônico aqui, né? Então, se a carteira do Satoshi for roubada, talvez o pessoal tenha chegado na computação quântica que vai roubar o dinheiro de todo mundo. Mesmo que isso aconteça, qual é a carteira que ele vai visar? É a carteira do Felipe Orio, que tem 1000 satoshis? Ou é a carteira do Satoshi, que cada uma tem 50 bitcoins? Ele vai visar as maiores carteiras, evidentemente, das grandes corretoras. Você acredita que o ataque não seria, tipo, na blockchain, seria no endereço, assim? Porque, tipo, seria. atacou a blockchain, tudo virou pó. Tipo, seria roubo em específico em endereço, assim. Então, eu acho que tem dois tipos de ataque. Eu vou falar desse e tem o segundo que é o da blockchain, mais ou menos. O ataque do endereço é o ataque de você roubar a chave privada do cara. E aí você roubar o dinheiro dele, transferir para onde você quiser e tal. E aí o governo está por trás disso, né? O governo está drenando o dinheiro das carteiras diretamente. Beleza. Esse é o ataque 1. O ataque 2, que é o ataque de blockchain, seria você botar o computador quântico para resolver o problema do nonce. Para resolver o problema de achar quantos zeros está na dificuldade atual da rede. Como funciona a rede na Bitcoin hoje, tá? Para quem está ouvindo aí. Terminou o bloco. O que é um bloco concluído? É um bloco que tem uma quantidade de zeros no final. Todo bloco termina com hash. O hash é um hexadecimal de 64 casas. Então ele pode ser de 0 a 9. E como é hexadecimal, a hexadecimal são 16, galera. Então vai de 0 a 9, A, B, C, D, E, F. Vai até a letra F. Então todo bloco ele termina assinado por um hexadecimal com 64 casas. 64. Grava esse número. 64 casas. Beleza. A rede Bitcoin, ela começou exigindo que o bloco terminasse com 5, 6 zeros
nas 64 casas. Então, as primeiras 5, 6 casas tinham que ser 0. Eu não lembro se eram 3 ou 5. Mas eram 5, 6 casas 0. Ou um pouquinho mais. Hoje, são 23, 24 casas 0. 22, 23, alguma coisa nesse monte. É muito difícil prever quantas casas 0 vão acontecer. É muito difícil. E é por isso que fica se chutando valores dentro do bloco para alterar alguma coisa do bloco para, na hora da criptografia, tentar prever quantas casas 0 vai ter. Mas isso é difícil para mim e também vai ser difícil para um computador quântico. Ele vai ter facilidade de quebrar essa embaralhamento do SHA-256? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse embaralhamento já é quantum resistant. Então, ele já é resistente a ataque quantum. Mas vamos imaginar que sim, montou um computador que vai minerar bloco muito mais rápido que todo mundo. Então, ele vai agora, todo mundo gasta 10 minutos para minerar, ele minera em 30 segundos. Ele é muito rápido, Então, o que vai acontecer? Ele vai achar bloco, 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 vai achar bloco. Ele vai ser um minerador que acha bloco rápido. Ele pode até atacar a rede. Ele vai atacar a rede. Ele vai fazer aquele ataque de 51%. Ele vai atacar a rede, porque ele acha bloco mais rápido do que todo mundo. O que acontece 2.100 blocos depois? 2.100 blocos depois, o que acontece? A dificuldade da rede aumenta. E mesmo esse computador que achava bloco rápido, agora vai demorar 10 minutos. Então o ataque dele só vai durar 2.100 blocos. Se você acha que 2.100 blocos é muito ataque, você tem que lembrar que a rede Bitcoin hoje tem 900 mil blocos. Então, não é tão relevante. Depois que o pessoal descobrir que teve um computador quântico que atacou a rede e que, de fato, tudo isso aí aconteceu e que ele pode ter manipulado as transações, acabado com a rede, a gente ficou... lembra, se ele tá descobrindo o bloco a cada 10 segundos, 2.100 blocos vai ser no primeiro dia. E a rede já vai atualizar. Então, o que todo mundo vai fazer? Todo mundo que está na rede, todos os nós, seres inferiores, que não temos computador quântico, o que nós vamos fazer? Vamos votar que aconteça um rollback e que o algoritmo do Bitcoin seja implementado um algoritmo quantum resistant. Ou talvez já comece a atualização antes de acontecer o problema. Perfeito. Ou na hora que todo mundo perceber que a água está batendo no bumbum, a gente começa a falar o seguinte, galera, vamos logo atualizar e vamos colocar aqui endereços quantum resistant e transações quantum resistant. Isso existe? Claro. Já existe, inclusive, em outras moedas, como, por exemplo, a Zcash, se eu não me engano, ela já faz toda a criptografia dela quantum resistant. Galera, a matemática vem muito antes da coisa prática. Já foi discutido o computador quântico há 60 anos atrás. E já foi criado algoritmos de criptografia quantum resiste há 60 anos também. No momento que se pensou no computador, já se pensou nisso. Então, isso já está resolvido. É uma questão de implementação, é mais um BIP. E aí a comunidade vai decidir se faz rollback ou se não faz rollback. O que é rollback? Você acha que o banco guarda todas as transações que o banco fez nos últimos 10 anos? O Bitcoin guarda desde o dia 1. A blockchain é um extrato bancário de todas as transações que aconteceram em Bitcoin nos últimos 17 anos. É um extrato bancário. Então, ele pode voltar para o bloco que ele quiser. O preço do Bitcoin vai a 0, vai cair muito nessa época. Vai cair. Vai cair. Esse é um fato. Mas vai voltar. Porque, de novo, corrigiu o problema, o preço vai voltar a escalar. E eu até espero que ainda aconteça essa quebra logo, em Deus vivo, para quando cair muito eu poder comprar. Fora também que se a blockchain do Bitcoin for hackeada por causa da computação quântica, o que será do resto, né? Não, e é só fazer um rollback, galera. É só fazer um rollback. Se realmente acontecer, vou dar minha opinião aqui final. Eu não acho que a gente vive para acontecer. Quem está vivo hoje e ouvindo o que eu estou falando, eu acho que não vive para acontecer, para ver isso. Porque tá muito longe.
na minha visão... E já tem carteiras, né? Tem essa última carteira da Trezor Safe 7, ela já vem com essa proteção quântica já. Então vale a pena vocês ficarem de olho para quem tiver com esse medo. E uma coisa que me chamou bastante atenção recentemente, a notícia agora de 1 dia atrás, foi, cara, o nível de autoritarismo que vem crescendo cada vez mais nas stablecoins. A gente teve agora cerca de 1 bilhão em USDT que foram congelados na rede Tron em cinco endereços diferentes. Qual o risco disso para os investidores, na sua opinião? Porque, cara, se isso não for controlado, né? Se isso não for controlado, e a gente tem o SDC, que é 100% regulamentado, os Estados Unidos, é da Coinbase, essa stablecoin é a segunda maior stablecoin. E eu esperava esse nível de centralização, de autoritarismo, muito mais vindo dela do que da USDT, que ela... Ninguém sabe direito de onde que ela fica. E tem suspeitas que foram endereços da Venezuela e do Irã devido a esses problemas aí. Você acha que isso é válido? Se for confirmado, porra, são ditadura, então que se for tem que congelar mesmo. Mas até onde isso, cara... Porque se perder o controle nesse negócio de congelar, daqui a pouco ninguém vai acreditar mais. Vai acreditar mais, né? Exato. Porque, porra, começar a congelar... Então... O que acontece? Se você está investindo numa cripto ou você tem na sua carteira uma cripto que pode ser congelada com um clique de botão, é porque ela não é descentralizada. Se ela pode ser impressa com apertar de botão, é porque ela não é descentralizada e muito menos escassa nesse caso. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Então, é claro, a Tether controla no USDT. E é claro que a Tether ninguém vai comprar a sua briga, tá, galera? Ninguém vai comprar na sua briga. No dia que a sua carteira for congelada, porque teoricamente você recebeu dinheiro irregular, é porque o governo americano ou algum órgão, seja do Brasil ou seja de fora, pediu para a Tether simplesmente congelar a sua carteira. E acabou. E ninguém vai comprar a sua briga. Você acha que o dono, né, da Tether vai contrariar o governo americano? Tá sim. Se ele já me liberou trabalhar e ganhar dinheiro, tô com meus múltiplos bilhões, cara, se colocou aqui, eu vou deixar se ferrar. Exato. Você acha que ele vai comprar sua briga? Você acha que algum dono, né, de corretora vai te proteger? Ele já tem um negócio operando, ele tá ganhando dinheiro com esse negócio. Tu acha que ele vai te proteger? Nenhum dono de corretora vai te proteger. A Tether não vai te proteger. Por isso que a autocustódia é tão importante. E por isso que a autocustódia em coisas descentralizadas é tão importante. Então, lembra sempre disso. Eu sou contra que exista no mercado cripto qualquer tipo de congelamento. Mas eu entendo que o dono da Tether não vai não acatar uma ordem do governo americano. Ele não vai desacatar, porque ele não é doido. E a mesma coisa, né, pro SDC, que já... Tem limite também, né, cara? Porque, porra, vai que foi... tráfico humano, governo ditatorial que matou 2 mil pessoas, igual que está acontecendo lá no Irã. Muito bom. Vamos agora começar o nosso quadro bem interessante aí, chegando já na parte final do podcast. Bota aí já. Vamos lá. Vamos fugir um pouco aqui do óbvio, né? Vamos supor que caiu 1 milhão na sua mão. Cara, 1 milhão em USDT. Perfeito. Tá? E aí você precisa alocar. Mas não vale 100% de Bitcoin, porque senão fica muito fácil, né? Como é que seria essa proporção? Tá. Onde mais você assumiria o risco? Como é que ficaria em porcentagem, assim, 10% nisso aqui? Perfeito. Como é que ficaria isso no... Não vale 100%. Não vale 100% de Bitcoin para não ficar fácil. Vocês sabem que é isso que eu iria aconselhar, né? Para todo mundo que tá me ouvindo. Mas, beleza. Se caísse $1 milhão na minha mão agora, tudo, né? O SDT... Pode ficar livre no mercado beleza. de fora também. Não, tranquilo. O que eu faria para manter em cripto, se eu quero manter em cripto, né? Eu quero manter em cripto, o que eu faria eu iria trocar primeiro esse dinheiro por várias stablecoins. Eu não ia ficar apenas em um SDT, exatamente pelo risco, né, de congelamento de qualquer coisa. Então, por morar no Brasil, você não é nem
trazer isso para real. Isso não existe. Essa hipótese não existe. 100% cripto. Diversificar a partir disso. Exato. E aí eu já ia trocar. Claro, eu ia alocar aí, né, já que eu não posso 100%, eu vou dizer só mentira. Eu vou dizer 50% em Bitcoin, claro. Era o que eu faria, né, de fato. Pelo menos. Mas os outros 50% eu iria alocar, não 10% em cada stablecoin, porque eu ia analisar o tamanho dos market caps de cada stablecoin, né? Então eu iria alocar proporcional, mais ou menos, ao tamanho do market cap de cada, um pouquinho em cada stablecoin. E faria o que com esse dinheiro, né? Deixaria 5% desses 50%, então deixaria 5%, para poder alocar em coisas que eu pudesse achar interessante nesses mercados, né? Então, eu achei que esse projeto aqui é um projeto interessante e etc. Os outros 95% das stablecoins, eu faria pools nas liquidez ou aproveitaria momentos de baixa, né, do Bitcoin para comprar um pouco mais de Bitcoin. E até momentos de alta do Bitcoin, super alta do Bitcoin, para também farmar um pouco mais de grana. Então, eu faria um pouco esse meu equilíbrio. Então, deixaria em pools de liquidez, deixaria em oportunidades, deixaria por exemplo, fazendo aqui, né, um racional, já que a pergunta me pegou agora, né, fazendo aqui um racional, esses 95%, vamos deixar aí uns 45% que eu posso usar amanhã, que eu posso tirar do pool de liquidez com um único clique, e os outros, né, 50%, de repente até em pools que estão mais travados, né, que tem rentabilidades maiores, mas eu tenho que deixar mais tempo, né, congelado, em projetos nesse sentido, e até mesmo para poder aproveitar momentos de, por exemplo, uma boa baixa do Bitcoin, ou uma boa baixa de um outro ativo específico, né, e aí é cripto, né, tecnologia que eu esteja observando. Eu acho que seria mais ou menos a alocação que eu faria ali. Boa. Bota aí no quadro Malha Fina, por favor. Malha Fina, que são perguntinhas rápidas. O nome assusta, né? O nome assusta bastante. Bota aí, Malha Fina, beleza. Pergunta rápida, resposta rápida, tá? Papum. Vamos lá. Solana ou Ethereum? Caraca. Eu vou de Solana. Boa. Teve alguns problemas na rede desligada, mas vem superando, né? Vem vou de Solana. Boa. Mercado futuros ou spot? Eu gosto de mercado futuro. Altcoins ou só blue chips? Só blue chips. Renda passiva com DeFi ou airdrops? Renda passiva com DeFi. Holding ou swing trade? Holding. Regulação ajuda ou atrapalha? Vou tentar falar duas frasinhas. Ajuda se você não vai sair do Brasil, atrapalha se você vai. Qual a maior alocação ter na carteira além do Bitcoin? Uma altcoin, assim, que você botaria uma alocação máxima, assim? Tirando Ethereum e Solana, assim. A altcoin que eu tenho hoje, né, na carteira é o USDT e o USDC. Boa, bem fã de... Só isso. Show de bola. Mapa do jogo aí, por favor, então. Olha como é que ficou. Bonito? Bonito, hein? Lindo. Se você fosse um fundo cripto global, como é que você iria descrever o jogo agora? 3 forças que estão movendo o mercado cripto. Bom, o entendimento, né, o entendimento do que é Bitcoin. Eu acho que essa é a força que está movendo no mercado cripto hoje. As pessoas entenderem o que é, né, Bitcoin. A alocação do dinheiro pelos países. Acho que essa é a outra força que está, né, movendo o Bitcoin. E acho que a última força que está, né, movendo o Bitcoin é o cenário econômico, né, global, né, o dólar perdendo valor. Exatamente o mercado, né, dos Estados Unidos perdendo na relevância, né, os petrodólares não sendo mais tão necessários em alguns comércios de dólar. Tem países usando as suas próprias moedas e até cripto
para fazer comércios entre si, né? Então, o dólar está perdendo valor. Boa. De onde o smart money está vindo? Sem dúvida, dos bancos centrais imprimindo dinheiro. Em essência é isso. Qual tese cripto vai surpreender o mercado nos próximos anos? Para mim, é o Zero Knowledge, na minha opinião. É o Zero Knowledge. Para mim, é o Zero Knowledge. O dia que a galera... Resume rapidinho isso pro pessoal aí. Então. O dia que a galera entender que é bom você ter pública a blockchain, todo mundo poder olhar todos os saldos em todos os endereços. Mas isso é informação demais. Poderia ter menos informação. Então, a segurança do Zero Knowledge é muito interessante. Ou seja, Zero Knowledge é uma maneira, galera, de você dar pouca informação. Você só responde aquilo que te pedem. Então, por exemplo, te perguntaram se você tem 5 bitcoins na carteira, você responde que sim. Mas o cara não sabe o teu saldo. Você pode ter 500. Mas a resposta, se você tem 5, é sim. Então, entende? Então, Zero Knowledge é uma maneira que você tem, na matemática avançadíssima, muito bonita, tem várias moedas que usam isso, né? ZK usa, né? Zcash, que faz com que você consiga dar mais privacidade ainda a tudo, sem comprometer a transparência. Ou seja, é transparência com privacidade, é um negócio muito fantástico. Boa. Agora vamos já para a finalização, infelizmente estamos chegando no final já do episódio, muito bom. Agora deixa só um recado pessoal que é o seguinte, se eu tivesse que deixar uma regra de sobrevivência pro pessoal, qual dica que seria essa pra galera que tá entrando hoje? Só a melhor dica aí pro pessoal. Tá. Quando você compra uma casa, você não fica perguntando para as pessoas quanto ela vale todo dia. Você não monta um gráfico, né, da sua casa. Será que hoje deu mais ou deu menos? Quando tem roubo, né, na sua rua, aquela casa ali ficou menos, né, valorizada. Se você instalar uma boca de fumo ali na esquina, vai ter menos valor ainda. Você não fica perguntando quando você compra uma coisa em que você quer guardar para o longo prazo, que é uma casa, por exemplo, você não fica perguntando para as pessoas o tempo todo, vendo o gráfico da tua casa. Você não fica vendo, acompanhando. Será que a minha casa hoje valorizou 1%, 0,5%? Será que o meu bairro aqui valorizou? E essa lei do prefeito mudou o preço da minha casa? Não faça isso, né, com Bitcoin também. Quando você compra ouro, tu também não quer ver o preço do ouro todo dia. Por que você quer ver o preço do Bitcoin todo dia? Então tira esse ruído. A regra de sobrevivência no mercado de Bitcoin é você acabar com o ruído. Tira esse ruído, compra Bitcoin, se mantém humilde, estoque sats e vá. E vá, simplesmente vá. Eu acho que essa é a regra central de sobrevivência nesse mercado. Muito bom. E, pessoal, anotem tudo que foi dito aqui, porque a gente já está há muito tempo no mercado. Eu estou desde 2017, o Felipe 2008. E, assim, a nossa trajetória, ele falou que perdeu dinheiro, já perdeu muito dinheiro. Eu já perdi muito dinheiro também. Faz parte do aprendizado. E tudo isso aqui são caminhos para vocês encurtarem todo esse processo que a gente teve nesses últimos anos. Então a gente entregou uma verdadeira mentoria aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu acabei pulando aqui várias perguntas, porque o papo foi tão bom, né? Cripto, a gente se deixar, vai rolando. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Felipe. O episódio foi massa pra caramba. Obrigado. Acho que a galera gostou também. E é isso, meu caro. Tá bom. E espero vocês lá no meu canal. É só você clicar lá no Criptoverso, tem vários, né, podcasts também lá. Podcast Em breve vai ter o Alexandre também por lá. Vai ser uma honra. A gente vai ajustar um horário e ele vai lá gravar comigo. Muito bom, já tô dentro. Tá bom, obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Abraço.